Agora imagine que lidar com João nesse momento tão delicado exige alguns cuidados específicos e que se a gente não se preocupar em conhecer esses cuidados e colocar em prática esses cuidados, certamente a gente vai piorar a condição do João. A mesma coisa acontece com o coração. Lidar com um paciente que apresenta a insuficiência cardíaca congestiva exige alguns cuidados. E se a gente não se preocupar com esses cuidados, a gente vai acabar piorando a condição de insuficiência cardíaca congestiva daquele paciente. Então vem comigo porque agora a gente vai conversar justamente sobre esses cuidados. Você já conhece a classificação de NIRA, que é a classificação da insuficiência cardíaca congestiva, levando em consideração os sintomas do paciente. Então, você está lá com o seu paciente na cadeira e você vai perguntar para ele, ou você vai ver um laudo médico onde diz lá qual é a classificação da ICC dele. Mas e aí, o que fazer a partir daí? Bom, se você tem um paciente classe 1, onde há ausência de sintomas durante atividades cotidianas, em relação à odontologia, você vai seguir normalmente o seu plano. Vai fazer tratamento eletivo, vai fazer o tratamento de rotina tranquilamente. Se você tem um paciente classe 2, onde ele já tem aquele início de sintoma, mesmo com as atividades cotidianas, aquilo que ele faz todos os dias, como por exemplo, escovar os dentes, você já deve esclarecer a condição clínica, entender melhor como que ele está e sim, fornecer o atendimento eletivo de rotina. Tá? Quando eu falo esclarecer condição clínica, é procurar o laudo, ler o laudo, discutir com a equipe, entender melhor esse paciente. Muito bem, essa é a classe 2 e de uma forma geral, a classe 2 você pode ainda fazer em ambulatório. E claro, ambos, não só a 2, mas a 1 também, se for necessário, não vai ser uma coisa muito comum, mas se for necessário, você pode fazer no ambiente domiciliar. No caso da 2, o atendimento domiciliar pode ser uma mão na roda, né? A odontologia domiciliar, ela vem também com o objetivo de trazer para o paciente aquela coisa do conforto. Ele está na casa dele, no canto dele. Isso para um paciente que está com o coração encharcado, cansado, né? Já passou por tudo aquilo que a gente já conversou, tá hipertrofiado, tá tentando ali exercer, mas tá entrando em falência e também falência de outros órgãos, enfim. Mas claro, classe 2 ainda, uma coisa ainda mais leve, mas ainda assim a odontologia domiciliar vem para facilitar, então pode ser uma opção para esses pacientes. Os pacientes classe 3 e classe 4, quando a gente já tem sintomas em atividades menos intensas que as cotidianas, no caso da 3, e no caso da 4, o mínimo esforço ele já apresenta aquele cansaço bem característico do paciente de ICC. Nessas duas situações, a gente não deve fazer os procedimentos eletivos, em ambiente de ambulatório, aquele tradicional, mas a gente pode sim fazer em ambiente especializado, em hospitais. Eu coloco aqui até hospitais e domicílios. Por que eu coloco domicílio? Alguém pode dizer assim, tá louca fazer um procedimento num paciente grave desse em domicílio? Tá, mas você tem um paciente que não há a menor condição para ir para o centro cirúrgico, tá? Por causa da condição sistêmica dele, é contraindicado pela medicina ele fazer um procedimento em centro cirúrgico. E aí, será que você não pode fazer um atendimento em domicílio com um procedimento mais simples do que aquele que você tinha pensado ao princípio? Fazer um paliativo? Fazer em casa, por quê? Porque em casa ele vai se sentir mais confortável, vai se sentir melhor, a chance de manter uma frequência cardíaca vai ser mais fácil, vai ser maior, tá? Então, assim, desde que toda a equipe esteja de acordo, a odontologia domiciliar, ela pode ser também conveniente nessas situações. Mas, claro, via de regra, são pacientes que vão para um centro cirúrgico, vão para um centro especializado, vão ser tratados em acompanhamento por toda a equipe. E esses 3 pacientes, como a gente já havia dito, são os pacientes sintomáticos, são os pacientes descompensados. E que, claro, quando a gente vai fazer atendimento odontológico neles, a gente precisa pensar nos riscos. A gente precisa imaginar que, dependendo de como tudo aconteça, a gente pode piorar os sintomas. E essa piora dos sintomas, ela pode acontecer até durante a consulta, porque para alguns pacientes uma consulta odontológica é um estresse, É uma coisa que gera muito estresse, muita ansiedade, então já pode aumentar a frequência cardíaca, já pode aumentar a pressão arterial, E aí vai aumentando aqueles
sintomas característicos da insuficiência cardíaca congestiva. Imagine isso numa anestesia, numa exodontia, né? Então, assim, pode ir sim aumentando esses sintomas e pode levar o paciente até a óbito. Claro que é muito importante que esse paciente esteja monitorado e especialmente as classes 3 e 4 em ambiente hospitalizado. E claro, se for de acordo, como eu já comentei, com a equipe, em casos muito específicos, talvez fazer procedimentos mais simples, mais paliativos. E em uma situação como essa, você pode levar o paciente a um quadro de infarto agudo no miocárdio, por exemplo. Como assim? O que é o infarto agudo do miocárdio? A gente já comentou aqui algumas vezes, apesar de que vai ter um módulo sobre isso, mas eu já falei para vocês, né? O infarto agudo do miocárdio é quando a coronária está ali entupida, né? Ou seja, com um trombo, impedindo a passagem de sangue, impedindo a passagem dos nutrientes e, consequentemente, aquela área do coração que seria irrigada por aquele sangue que não está conseguindo passar, aquela área necrosa, morre, sofre isquemia, né? Então, isso é o infarto agudo do miocárdio. Por que isso pode acontecer no paciente com insuficiência cardíaca congestiva que está passando por um momento de estresse, por um momento, né, como uma consulta ou até uma anestesia, enfim. Por que pode levar a isso? Lembra que o coração ele já não está conseguindo dar conta, né? O sangue ele está ali meio paradão, porque o coração já não está mais conseguindo bombear como antes. Esse sangue paradão pode favorecer a formação de trombos. E esse trombo ele vai passear pela corrente sanguínea, uma hora ele vai voltar ali para as coronárias e vai atrapalhar a função delas, que é irrigar o coração. Da mesma forma, pode acontecer um AVC, que é o mesmo raciocínio, só que em vez do coração, eu tenho o cérebro. O cérebro também tem os vasinhos ali chegando para irrigar o cérebro. Agora imagine que esse vasinho tem um trombozinho ali que fechou, o sangue não passa, aquela área do cérebro que deveria receber o sangue não vai receber, vai sofrer isquemia, vai morrer, vai necrosar, e aí a gente tem um AVC isquêmico, não um AVC hemorrágico, que é o contrário, né? Quando o sangue extravasa do vaso e cai ali, né, rapidamente nos tecidos cerebrais. Mas aqui eu tenho um AVC isquêmico, então é o mesmo raciocínio, né, que na verdade o infarto agudo do miocárdio também é um acidente vascular, só que não cerebral, é um acidente vascular do coração. Mas a gente usa essas siglas, né, IAM, AVC, na verdade os dois são eventos muito parecidos, em locais diferentes do corpo e tem essa relação com a insuficiência cardíaca congestiva. Então, de novo, o paciente de ICC, o sangue está ali, o coração estava tentando, né, a todo custo bombear, mas chegou uma hora que ele diminui o ritmo, não aguenta mais e o sangue ele fica mais lento ali e isso leva à formação de trombos e pode levar a IAM e AVC. Arritmias também, né? Então o coração já está ali batendo mais lento, na tentativa às vezes de aumentar um pouco a frequência, mas não consegue, enfim. Então isso pode favorecer o desenvolvimento de arritmias e também da insuficiência cardíaca aguda, né? Então aquela que o paciente ele está indo ali de uma forma mais crônica e de repente tem uma piora abrupta de tudo, tá? Então seria a insuficiência cardíaca aguda. Então tá aí de novo a classificação e a gente precisa pensar com mais carinho nos pacientes classe 3 e classe 4, né? Que como eu disse, eles vão ser preferencialmente atendidos em hospital, não necessariamente sedados no centro cirúrgico, mas no centro especializado, onde existem os equipamentos, né? No caso de uma emergência, de uma urgência, que existe uma equipe médica. E aí os pacientes classe 3 e classe 4, de uma forma geral, a gente precisa pensar em duas coisinhas importantes. Primeiro, usar a posição semi-supina ou sentada, né? Essa que a gente se preocupa bastante em manter nessa posição, que é justamente evitando deitar o paciente para evitar a ortopneia. Vocês lembram o que é ortopneia? Eu vou trazer para vocês já para lembrar. E a questão da oxigenoterapia, né? Durante a consulta é muito importante. Normalmente se faz 2 a 4 litros por minuto, vai depender do peso do paciente, da idade, etc. Mas a oxigenoterapia com o intuito de quê? Aquele coração que já está cansadão e está tentando fazer o seu trabalho, na hora que você faz o oxigênio, você recruta menos do coração. Você já está oferecendo oxigênio e o coração, eu posso descansar aqui um pouquinho. É quase uma digoxina, né? A digoxina, ela diminui a frequência ali diretamente do coração. E o oxigênio, quando você dá, o coração entende que ele pode agir menos, ele pode diminuir ali um pouquinho a sua função. Lembram disso daqui?
lá quando a gente estava vendo sinais vitais, e eu trouxe para vocês aqui o termo ortopneia, que é justamente a dispneia em decúbito. Então, quando o paciente está completamente deitado e sente falta de ar, né? Fica com aquela respiração dificultada. Então, é isso que a gente não quer, por isso que a gente deve colocar o paciente semi-sentado ou sentado para fazer o atendimento. Bom, e em relação a todos eles, de uma forma geral, se você tem um paciente com insuficiência cardíaca congestiva, então você classificou, você já sabe onde é que ele está. Mas independente de onde ele está, tem alguns cuidados que são fundamentais. Primeiro, você precisa identificar a causa do ICC. Por que aquele paciente está com insuficiência cardíaca congestiva? Tem que ter uma causa, né? O que é que causou tudo aquilo? Depois, levantar todas as medicações que aquele paciente usa. As medicações, muitas vezes, nos dizem muita coisa. O paciente, às vezes, não traz todas as informações, mas através da medicação, você entende o que é que ele tem, em que grau da doença ele está apresentando naquele momento. Então, muito importante você ter todo um levantamento das medicações. E isso a gente faz de praxe para todos os pacientes. Os pacientes cardiopatas, de uma forma especial, a gente precisa fazer, sim. Depois disso, claro, fazer a aferição de todos os sinais vitais, né? Então, vocês já sabem como fazer essa aferição. Lembrando, sinais vitais, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura. Acho que de todos eles, o que a gente menos faz é a temperatura, eu me cobro muito nesse sentido, ela é importante também, então precisa ser feita de uma forma sistemática. O paciente chegou, já faz as aferições no momento, né, adequado, lembrando que a pressão arterial é interessante, é importante que se faça 3 aferições, normalmente a primeira vai dar um pouquinho alterada, porque o paciente chega cansado, chega às vezes estressado, né, vem andando muitas vezes, e a gente faz uma média entre a segunda e a terceira, que devem ser feitos em momentos posteriores. Então, essa aferição de pressão arterial, de todos os outros sinais vitais, precisam ser feitos de forma sistemática. E a quarta coisa é justamente evitar a liberação endógena de adrenalina. Aquilo que a gente já viu também, tem um módulo só para isso, né? A liberação endógena de adrenalina e também aquela exógena, a adrenalina que vem lá no tubete. Mas aqui, evitar a liberação endógena de adrenalina. Vamos lembrar como é que a gente evita? Evitando dor e modulando estresse, ansiedade, nervosismo. Como é que a gente evita dor? Um monte de coisa que a gente viu, né? Anestesia tópica, anestesia profunda e duradoura, técnica da comporta, a questão da medicação, que a gente sugere que seja feito antes, para o paciente já estar medicado durante e também no pós-operatório. Em relação ao estresse e ansiedade, a questão de consultas curtas é bastante importante, não permitir que o paciente veja os instrumentais, que o paciente veja sangue, que o paciente veja especialmente a agulha, né? Fazendo procedimentos mais simples primeiro, deixando para fazer os mais complexos depois, desmistificando aquela coisa do dentista monstro que a mídia mostra por aí, né? Então, tudo isso de forma a evitar a liberação de adrenalina endógena. Uma outra coisa muito importante é evitar a todo custo o vômito desse paciente, né? Então, por exemplo, o paciente quanto mais deitado, maior a chance da saliva incomodar, né? Também a questão do sugador, então é muito comum, com certeza já aconteceu com vocês, tá colocando o sugador no paciente e ele às vezes tem uma ânsia, né? Então evitar o uso do sugador quando é desnecessário, usar apenas quando realmente for necessário, não deixar o sugador parado na boca do paciente, né? É importante que o paciente tenha se alimentado antes da consulta, mas sem exagero, não é bom estar em jejum, mas também não é bom estar, né, com a barriga muito cheia, né, muito pleno, tá? Por quê? Porque, de uma forma geral, quando o paciente vomita, há uma alteração imediata de frequência cardíaca e de débito cardíaco, tá? Então, imediatamente a gente tem alteração de frequência cardíaca e de débito cardíaco. Aí eu trago de novo aquela imagem para vocês, né? Um paciente que quando tem insuficiência cardíaca congestiva, ele já tem alteração de frequência cardíaca, ele já tem alteração de débito, e aí na hora que ele vomita, tudo isso piora, né? Então a gente está agravando os sintomas, a gente está facilitando o desenvolver, ou o desenvolvimento, né, vamos dizer assim, de um infarto agudo do miocárdio, de um acidente vascular cerebral, né, de uma arritmia, enfim. Então, muito cuidado, né, de fazer o possível para que esse paciente não venha a vomitar durante o atendimento odontológico. Isso é um ponto bastante importante também.
Mas ainda não acabou. Na próxima aula a gente ainda conversa sobre a insuficiência cardíaca congestiva, mas dessa vez com foco na prescrição medicamentosa, no uso de anestésicos e no manejo desses pacientes quando apresentam um risco aumentado para hemorragia. Vem comigo!